Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou terapeuta holístico, eu sou adepto às práticas xamânicas e eu faço meus atendimentos também com a mesa de Buda Konin ou Mestra Konin. Bom, gente, novamente quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando esses vídeos, deixando aí os likes e os coraçõezinhos para quem tem acompanhado pelo Instagram, gratidão, para quem tem acompanhado pelo meu canal no YouTube, o Luz de Konin, quero agradecer a todos vocês. Eu queria dizer que eu acho muito importante que você deixe seu feedback, o que você está achando desses vídeos, se está sendo legal, se está te ajudando, e principalmente deixe sugestões. Eu disse que ia fazer uma trilogia de vídeos, porque recentemente eu vi o filme do Nosso Lar 2, e aí eu fiz um vídeo tentando não dar spoilers, o primeiro, dando primeiro um panorama geral do que eu achei, e aí sim, o segundo vídeo que eu gravei, eu tô falando um pouco mais do que eu achei do filme, mas dando mais detalhes. E aí eu fiquei em um dos vídeos eu comentei que se alguém achasse que seria pertinente falar sobre esses processos de reencarnatórios, a Adriana se posicionou falando ali, que acha que seria interessante falar de processos reencarnatórios, então eu me propus a fazer meio que uma trilogia, então fazer 2 vídeos falando do Nosso Lar, um dando um panorama geral, um falando de coisas mais específicas, aí dando uns spoilers, realmente falando o que acontece no filme, aprofundando mais ali a minha análise, e aí no terceiro vídeo que eu estou fazendo agora, falar um pouco sobre os processos reencarnatórios. Para quem gosta desse tema, os filmes do Nosso Lar eles são bem interessantes, tanto o primeiro quanto o segundo filme. Acho que o primeiro filme ele aborda bastante essa questão de como... Acho que no primeiro filme ele aborda mais as questões mais burocráticas de como funciona e isso tudo. E o segundo, eu acho, analisando aí os 2 filmes, acho que o primeiro, as questões mais burocráticas, e no segundo filme como é que realmente seria mais na prática, como é que é o processo de reencarnação na prática. Então acho que os 2 filmes são interessantes para quem gosta do tema. E não só ver os filmes, mas também ler os livros, porque no caso já faz um bom tempo, mas eu tanto vi o primeiro filme do Nosso Lar, como eu também li os livros, porque acho interessante, porque tem muita coisa que não dá para pôr tudo no filme, né? Acho que seria quase um Senhor dos Anéis ali, 3 horas de filme para conseguir colocar realmente tudo, então realmente eles fazem um apanhado do geral e colocam o que eles acham mais pertinentes ali no filme. Mas é interessante não só você pegar e ver os filmes, mas também se você puder ler os livros também. O Chico Xavier aborda bastante isso nos missionários, enfim, tem uma literatura bem vasta, bem legal, acho que também conta bastante coisa na internet. Então eu vou falar do que eu acho, do que eu já entendi, do que eu já li, a minha visão geral. Tem algumas coisas que eu acredito que eu consigo entender bastante, tem coisas que me surgiu algumas dúvidas que eu vou jogar aqui para vocês, de repente vocês podem me ajudar aqui também, né? Então o que acontece? Processos reencarnatórios é algo muito, mas muito complexo, porque cada caso é um caso. É que nem eu tenho falado em vídeos anteriores, não tem regra. Tem as leis de Deus, é claro, que elas vão reger a nossa vida e vão reger algumas coisas, mas tem regras que elas são muito difíceis para você aplicar. Não tem uma cartilha, o pessoal lá da reencarnação vai olhar a cartilha da reencarnação, de repente até tenha, mas deve ter muitas exceções, porque é muito complexo, porque as reencarnações elas são muito distintas. É que nem eu estou acompanhando um caso recentemente, até alguém próximo da minha família, eu estou acompanhando o caso de uma pessoa que em uma das vidas dela lá antigamente, lá no Antigo Egito, ela meio que foi quase uma deusa e ela causou muito mal. Ela escravizou muita gente, morreu muita gente na mão dela, causou realmente foi uma grande figura faraônica que fez muita coisa e escravizou muita gente. E aí como é que você fala, mas isso foi há, sei lá, milhares de anos. A pessoa pode reencarnar nessa vida super tranquila, super normal, não vai dar problema nenhum. E seria bom se fosse assim, por quê? Porque tem muitos espíritos que morrem, muitas vezes eles não sabem que morrem,
ou muitas vezes eles não têm noção de tempo, de repente passou 1.000, 2.000, 3.000 anos, 3.000 anos já se passaram, e para aquele espírito, para ele não foi nada. Porque para nós que estamos vivos e encarnados, a gente está o tempo todo com relógio, tem calendário, a gente tem prazo de entrega, a gente está sempre lidando com o calendário, a gente está sempre meio que amarrado no calendário. Para quem desencarnou, o calendário agora não faz muita diferença. Você entra numa outra linha de tempo, você entra numa outra situação completamente diferente. Então o tempo e o espaço, ele fica diferente. É que nem no caso do André Luiz, ele fica 8 anos no umbral. De repente para o André Luiz, para ele a sensação foi talvez de menos ou mais, ou para ele foi realmente uma eternidade. Por isso que as pessoas falam, né, que a pessoa fica uma eternidade lá no umbral. De repente a sensação é que a pessoa realmente ficou no umbral. De repente, no caso, é que no filme não fala no livro. Então no livro fala que o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Mas esses 8 anos, como ele estava no umbral naquela situação terrível, para ele como se fosse realmente uma eternidade. Então, que nem você fala, a pessoa teve uma vida muito ruim há milhares de anos atrás, então nessa vida ela pode vir super tranquila, não vai ter nada de errado, já se passa um tempo. Não. As condições são muito complexas. Por quê? Porque tem espíritos que estão querendo vingança desde aquela época. E uma cena que aparece no segundo filme do Nosso Lar é que tem um momento que a menina vai desencarnar e ela tá no hospital, aí o noivo dela tá lá, o noivo dela já tá desencarnado, aí na hora que ela vai desencarnar aparecem vários espíritos de obsessores para tentar provavelmente pegar essa menina e levar ela pro umbral, para ficar lá torturando ela. Só que aí aparece o espírito de luz e aí não permite que isso aconteça. Então isso é muito mais comum do que pode parecer. Porque nesse caso que eu estou acompanhando, essa pessoa que não falou fez muito mal, ela reencarnou para ir resolvendo algumas questões, enfim, dela, e tem muitos espíritos que estão esperando ela desencarnar para fazer alguma coisa contra ela. Então é algo muito complexo, que eu falei, é de uma complexidade muito grande. Então quando a gente fala de processos encarnatórios, existem todo um planejamento. Acho que a única coisa que é unânime, ninguém está aqui simplesmente a passeio e não tem nada para fazer. Todo mundo que vem para cá tem uma coisa, a gente fala até um pouco da agenda espiritual. Todo mundo vem para cá com coisas para fazer, tem coisas que você precisa, entre aspas, realizar, e tem coisas que, entre aspas, você precisa aprender. Só que quando a gente chega, a gente está lá, a gente faz o planejamento, ali no Nosso Lar mostra todos os ministérios, então quando você vai encarnar é um processo bem complexo, porque acontece, quando você morre, dependendo de como você morre, as pessoas perguntam, quanto tempo demora para eu morrer e reencarnar de novo? Essas pessoas ficam preocupadas com o tempo, de repente a mãe ou o pai, alguém que faleceu, quanto tempo ele vai demorar para reencarnar, e é muito complexo, porque primeiro que tem que ver como você morreu, porque você provavelmente vai ficar no hospital. Muito provável, a maior parte das pessoas que morrem, quando elas vão para o plano espiritual, elas vão se encontrar no hospital. Então, às vezes fica um pouco tempo, ou fica um tempo maior, ou tem questões que nem o André Luiz, que ele vai para o umbral. Então, de repente, se a pessoa vai para o umbral, ela precisa ficar no umbral um tempo, até ela sair do umbral, que nem foi o caso do André Luiz, até ela ir para um hospital, até ela se recuperar, até ela... Porque a pessoa, muitas vezes, que nem no caso do André Luiz, ele faz uma opção de ficar lá trabalhando. E até então, eu não sei se até onde eu sei, o André Luiz chegou a reencarnar. E no filme do Nosso Lar se passa mais ou menos ali na época da Segunda Guerra Mundial. Então, 1945. A gente está em 2024 já. Logo quando vejo, já tem 100 anos da Segunda Guerra Mundial. E de repente o André Luiz não está pensando em reencarnar, ele está pensando em continuar lá em Nosso Lar e continuar trabalhando. Como eu falei, dizem que Emmanuel ele reencarna, mas até onde eu sei, André Luiz ele não sei, até onde eu sei ele não reencarnou, só se encarnou e ninguém está sabendo. Mas tem espíritos que acabam optando por ficar no plano astral trabalhando, não sei, de repente em algum momento que o André Luiz vai querer até uma coisa interessante, né? Quando o André Luiz vai reencarnar novamente. Então é muito complexo você dizer se alguém vai reencarnar ou não. Mas voltando à questão do filme do Nosso Lar, é um processo muito complexo. Primeiro porque tem essa questão de quanto tempo você vai estar em condições de reencarnar,
E o segundo, como é que vai ser esse processo de planejamento? Que muitas vezes você vem com uma ideia, porque muitas vezes você ainda não sabe o que aconteceu em muitas vidas atrás, você tem consciência da vida que você acabou de realizar. É interessante no filme do Nosso Lar, o primeiro, é que tem uma sala onde as pessoas têm acesso a televisores, onde você de repente você vai ter acesso a outras vidas passadas, mas você tem que ter permissão para acessar essas vidas. Então, às vezes você não sabe o que aconteceu na outra vida, você não sabe quem é teu obsessor. Então, precisa de algo muito complexo. Por isso que até então tem os departamentos para isso. Porque vai ter pessoas que de repente você pode até levar o que você... eu quero reencarnar, o que eu gostaria de vivenciar, enfim, tal. Mas tem toda uma equipe que ela vai te direcionar, vai te orientar da melhor forma que pode ser o seu processo. Então realmente você vai ir lá com a sua agenda espiritual de coisas que... fazer um checklist, morri, será que eu consegui cumprir tudo o que eu fiz? Porque lá a gente combina, a gente pensa em coisas, a gente faz todo o planejamento, tal. Mas quando a gente chega aqui, é diferente. Às vezes, por exemplo, eu fui rico, milionário nessa vida, numa próxima vida, eu quero reencarnar numa vida mais humilde, que eu passe por dificuldades, por escassez. Mas de repente você chega aqui na Terra e fala, não quero ser pobre e miserável não, quero ser rico e milionário de novo. Aí você vai ficar lutando para ser rico e milionário. Então entende como as coisas são complexas? Às vezes você faz um planejamento, você vem para a Terra e dá um estalo na sua cabeça e fala, não, eu fui milionário uma vez, eu quero ser milionário de novo, eu quero ter uma condição de vida boa, eu vou lutar por isso, eu vou atrás disso, e aí tem a sua programação e tem aquilo que você está realizando. Então é até interessante no segundo filme do Nosso Lar, que os três amigos lá, eles têm um planejamento reencarnatório, que no final das contas nenhum dos três consegue realizar, e a espiritualidade sempre tem um plano B, que no caso as esposas vão ali realmente conseguir cumprir a missão deles. Então é um processo muito complexo, porque muitas vezes você vem com essa agenda espiritual, e muitas vezes você vem até com um planejamento para desenvolver alguma doença. Então, tem não só a parte do que você vai ter que realizar, daquilo que você tem para atender, mas muitas vezes nesse processo do teu aprendizado, você vai desenvolver uma doença que ela vai te levar a um momento de lucidez e de repente você vai conseguir alcançar aquilo que era o teu objetivo. Então até mesmo o seu corpo, ele vai precisar ser precisar ser configurado, para conseguir realizar aquilo. E é muito complexo, porque às vezes tem pessoas que não precisam viver muito, tem situações que você só precisa ter alguns minutos de vida, ou ter só alguns instantes na barriga da mãe, porque o que acontece? O que acontece no corpo físico reflete no espiritual. O que acontece no espiritual reflete no corpo físico. É uma via de mão dupla. Então acontece, se você judiou muito do seu corpo em vida, isso vai refletir no seu espírito. Que nem no caso ali do André Luiz, como ele fumou muito, e aí quando ele vai para o espiritual, ele tem ali uma região ali da costela dele, ali, de um pulmão ali, parece ali meio machucado, e aí tem as lavas astrais, tem parasitas, ainda mais porque ele ficou no umbral, então imagine como aquela coisa realmente ficou. Então, muitas vezes você vem para a Terra, às vezes só para recuperar um órgão. Você fez mal ali, então às vezes você vem para recuperar um órgão. Tem situações de ouvir falar que às vezes vai vir filhos gêmeos, e aí um filho consegue nascer e o outro morre. Às vezes para isso tem várias explicações, desde que nesse percurso a pessoa não vai mais encarnar, acontece alguma coisa ali que ela tem tipo uma desistência, ou tem casos de que esse espírito que não nasceu, ele veio para ajudar o irmão. Então fala, você tem medo de reencarnar? Vamos junto, e aí você vai, quando chegar na hora eu vou voltar. Então não dá para quem eu falei, não tem regra, pode ser muita coisa. Então o que a gente pode ficar aqui ainda é deduzindo o que pode ou não pode ser, mas
é difícil você ter certeza, mas acho que o mais importante para todo mundo, quem está aqui para realizar alguma coisa, para aprender alguma coisa. Por isso que as pessoas falam que o planeta Terra ele é uma escola, realmente ele é uma escola. Todo mundo aqui tem processos kármicos. Todo mundo tem aqui para vivenciar alguma coisa. Ah, eu vou viver a questão, sei lá, eu vivi muito sempre no luxo, minhas coisas veio sempre muito fáceis para mim, mas agora eu quero vir numa condição mais desafiadora, eu quero realmente provar meu valor, eu quero provar que eu consigo as coisas e eu quero ter a vida facilitada. Vai vir para cá para realizar isso, mas vai conseguir realizar isso? Aí já é uma outra questão, que é o filme do Nosso Lar 2, que eu falo que eles ficam pegando muito nessa questão do fracasso. Fracasso, 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 fracasso. Chega uma hora que até cansa um pouco, eles ficam muito nessa coisa do fracasso. Então, nós temos coisas para realizar, nós temos coisas para fazer. Ah, eu vou vivenciar a questão do abandono, porque em muitas vidas eu sempre abandonei meus filhos, sempre abandonei as pessoas, agora eu vou viver a vida inversa, agora eu vou viver a vida do abandono. Que eu acho que são coisas bem discutíveis, porque acho que tem coisas que às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a gente tem que pagar o mal com o mal. Então, se eu fiz um mal, eu tenho que vivenciar a situação invertida para eu saber, mas eu acho que são coisas bem discutíveis, né? Será que realmente eu tenho que vivenciar realmente isso, mas de que forma eu vou vivenciar isso? Pode ser uma coisa mais tranquila ou uma coisa mais visceral? Não sei, porque acho que isso fica a cargo das equipes reencarnatórias, né? Como é que você vai vivenciar isso que seja algo que realmente vai fazer sentido? Não só fazer o mal pelo mal, eu matei e agora eu vou morrer, que nem tem casos que falam, que eles reúnem pessoas que fizeram muito mal, e aí cai um avião e todo mundo tá no avião, eu tinha que vivenciar aquilo, enfim. Que não foi, é muito complexo, né? Mas acho que um principal é que em Nosso Lar existe todo o departamento reencarnatório, então vai ser todo um planejamento, como é que vai planejar, como é que vai ser seu corpo físico, como é que vai ser seu gênero, ou se hoje em dia as pessoas não têm, às vezes as pessoas que já não têm mais gênero, né, os binários, enfim, o que tipo de coisa você vai vir para trazer. E o mais importante, tem alguns casos de que algumas pessoas reencarnam só para ajudar a outra. Então às vezes a pessoa nem precisava realmente reencarnar, e ela reencarna para ajudar alguém, para ajudar a pessoa. Às vezes vem com mãe, ou com o pai, ou com uma esposa, e está ali com a pessoa para ajudar no processo reencarnatório dela. Então tem pessoas que de repente estão na Terra que nem precisava nem estar aqui, nem precisava estar vivenciando aquela existência. De repente ela está lá para ajudar a outra pessoa no processo reencarnatório dela. Então os processos reencarnatórios eles são muito complexos, porque muitas vezes o ambiente familiar. Imagina você organizar uma família, é muito complexo, porque você não tem que só organizar uma pessoa, você tem que organizar quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser o irmão, enfim, tem uma complexidade. Então imagina você, como é que organiza uma família que vai reencarnar na Terra, porque no Nosso Lar você vai falar, um vai, que nem os amigos, né? Um vai na frente, um vai depois, outro vai, enfim. Então são processos reencarnatórios que eles são bem complexos, então precisa sim de um planejamento. E tem as reencarnações compulsórias, que é o que nem aparece no primeiro Nosso Lar, que tem até aquela moça que ela tá meio perturbada, e aí falam que ela vai reencarnar compulsoriamente. O que seria uma reencarnação compulsória? Ela praticamente não vai escolher o que ela vai vivenciar. Meio que vão escolher por ela o que ela vai vivenciar, o que ela precisa vivenciar, e pessoas vão encarnar com ela para ajudá-la no processo. Então tem processos que você pode escolher e que você vai ter um respaldo para escolher como é que vai ser seu processo reencarnatório, e tem situações que são tão complexas, são tão desafiadoras, que muitas vezes é que nem reencarnação compulsória. Você vai ter que reencarnar e uma equipe do astral vai escolher a situação que você vai vivenciar para viver aquilo, porque muitas vezes a pessoa não quer reencarnar. Então, enfim, processos reencarnatórios são complexos, são difíceis, são desafiadores para quem planeja, para quem está aqui, porque, que nem eu falo, às vezes a gente vem com uma ideia e faz tudo completamente diferente. Mas uma coisa que eu até fiquei pensando, que eu falei no início do vídeo, que me veio uma dúvida, né? Será que todas as pessoas que reencarnam na Terra, todas elas passam por Nosso Lar? Porque eu penso, porque tem outras cidades espirituais, tipo Aruanda. Será que Aruanda também não tem um local ali que também faz esse processo de reencarnação? Será que
Isso fica simplesmente centralizado no nosso lar ou teria outros lugares que também fariam esse mesmo processo de planejamento? Na minha cabeça, eu acho que não fica só concentrado no nosso lar, eu acredito que também deve ter outros lugares, departamentos que depende por região, enfim, que tratam isso e de repente não fica só focado ali em nosso lar. Bom, é isso. Diz aí o que você achou desse vídeo, o que você tem de informação sobre o processo reencarnatório, de repente traz aí para a discussão, para a gente pensar aí como é que realmente são processos reencarnatórios. Gente, gratidão, gratidão, gratidão.